Olá, meu nome é Olivia e tenho 34 anos. Moro em Denver, Colorado, e trabalho como diretora financeira em uma empresa de tecnologia. As pessoas geralmente acham que tenho tudo sob controle, uma carreira estável, sem filhos e com economias suficientes para viajar ou investir. O que elas não veem é o quanto eu fui ajudante da minha família consertadora, o banco. Mas nunca imaginei que as mesmas pessoas que sempre apoiei se tornariam aquelas que me trairiam de forma tão profunda. Tudo começou em um fim de semana quente no final da primavera. Meu irmão mais novo, Liam, ia se casar em San Diego. A cerimônia foi um evento lindo à beira-mar. Ondas suaves, céu azul claro, cadeiras de linho branco e luzes cintilantes penduradas nas palmeiras. Os convidados riram, posaram para fotos e dançaram descalços na areia. Ninguém imaginaria que quase tudo foi financiado por mim. Liam e sua noiva tinham acabado de quitar seus empréstimos estudantis, e meus pais estavam aposentados, vivendo com uma renda fixa. Então, entrei sem hesitar, paguei o depósito do local, o buffet, as flores e até a fotografia. Todos elogiaram Liam e sua nova esposa por organizarem um casamento tão sonhado. Ninguém mencionou meu nome. Não me importei. Ou pelo menos foi isso que disse a mim mesma. Afinal, era família. Meu namorado, Ryan, veio comigo de Denver. Estávamos juntos havia 2 anos e, embora ainda não tivéssemos feito planos formais de casamento, os dois sabíamos aonde o relacionamento estava indo. Ele via o quanto eu me dedicava à minha família e, mais importante, via o quão pouco eu recebia em troca, mas nunca me pressionou. Ele me deixava chegar às minhas próprias conclusões no meu tempo. Na noite do casamento, depois da última dança, fiquei na beira do local com minhas sandálias na mão, sentindo a brisa do mar tocar minha pele. Liam me abraçou forte e disse: "Obrigado por tudo, Liv, você realmente me ajudou." Sorri e apertei sua mão, mas no fundo, uma dorzinha apertou meu peito. Não se tratava apenas de gratidão, tratava-se de ser vista. Naquela noite, Ryan e eu voltamos para o hotel, exaustos, mas felizes. Conversamos sobre o casamento. Rimos da tia que chorou demais durante os votos e acabamos dormindo abraçados. Eu não sabia que, enquanto dormia, algo já estava terrivelmente errado, algo que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Ryan e eu estávamos fazendo check-out do hotel. Eu tinha acabado de colocar minha mochila no ombro e estava navegando no celular para ver a confirmação do hotel quando decidi abrir meu aplicativo bancário. Só uma checagem rápida antes de ir para o aeroporto. O que vi fez meus dedos enrijecerem e minha garganta apertar. O saldo da minha conta havia despencado e não foi pouco. Houve uma queda de $19 mil. Fiquei paralisada bem no meio do saguão do hotel. Pessoas passavam por mim. Carrinhos rolavam pelo piso de ladrilho. O cheiro de café fresco pairava no ar. Tudo isso desapareceu. Meus olhos estavam colados na tela, incapazes de piscar. "O que foi?" Ryan perguntou, empurrando nossa bagagem atrás de mim. Não respondi de imediato. Minha boca estava seca. "Ryan", murmurei, quase num sussurro. $19 mil sumiram. Ele pegou meu celular da minha mão e começou a acessar o histórico de transações. "Você fez alguma transferência grande recentemente?" Ele perguntou, mas nós dois já sabíamos a resposta. Na semana passada, eu tinha mais de $28 mil na conta corrente. Não fiz nenhuma compra significativa desde então. Observei enquanto ele percorria o histórico. Seu maxilar se contraiu. "Aqui", disse ele, virando a tela para mim. "Olha isso. 3 transferências feitas no mesmo minuto ontem à noite. $6 mil para Jenna Collins, 7 mil para Scott Collins, 6 mil para Marsha Green, todas via Zelle, tudo às 22h47. Fiquei sem ar. Foi quando eu estava no chuveiro, falei devagar. "Depois do casamento." Ryan me olhou, sua expressão ficando séria. "Você não enviou isso, certo?" "Não, absolutamente não." "Então alguém usou seu celular", afirmou com firmeza. "Alguém teve acesso ao seu aplicativo e à sua senha." Minhas pernas estavam bambas quando entramos no elevador. Apoiei-me na parede espelhada, tentando acalmar o zumbido nos meus ouvidos. Eu sempre fui a prestativa, a que pagava as contas, comprava passagens de emergência, mandava dinheiro sem fazer perguntas. Mas isso não foi ajuda. Isso foi roubo. E o pior é que, no fundo, eu já sabia quem tinha feito aquilo. Assim que entramos novamente no saguão do hotel, meu celular tocou. Era ela, minha mãe. Respirei fundo e atendi. "Mãe", disse, tentando controlar o tremor na voz.
preciso te perguntar uma coisa. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida pelo som de pratos tilintando e vozes ao fundo, como se ela estivesse na cozinha com outras pessoas. Seu tom era casual, quase alegre. Bom dia, querida. Está tudo bem? Engoli em seco. 3 transferências grandes foram feitas da minha conta ontem à noite, para você, Jenna e Scott. Você sabe de alguma coisa? Mais uma pausa. Então ela riu, como se eu tivesse lembrado algo engraçado. Ah, isso, eu estava me perguntando quando você ia notar. Honestamente, foi até menos do que eu esperava. Meu coração parou. O que você quer dizer? A Jenna disse que era um desperdício deixar tanto dinheiro parado na conta, respondeu com naturalidade. Então a gente dividiu, pense como um presente de casamento para o Liam. Fiquei paralisada ali mesmo, no meio do saguão, sem conseguir me mover, os olhos fixos no vazio, meus ouvidos zuniam. Você pegou meu celular enquanto eu estava no chuveiro? Perguntei, com a voz embargada. Ah, não seja dramática. Olivia, você é solteira, está bem, não tem filhos, você devia ajudar, é isso que a família faz. Ryan se aproximou e, com calma, pegou o telefone da minha mão. Senhora, disse ele, em um tom calmo, porém firme, o que a senhora acabou de admitir é crime, tirar dinheiro da conta de alguém sem permissão é roubo. Ela estalou. Agora você é advogado ou só alguém que adora se meter em assuntos de família? Peguei o telefone de volta das mãos de Ryan. Mãe, falei, num tom mais baixo agora, quem pegou meu celular e fez aquelas transferências? A Jenna respondeu sem o menor constrangimento. Ela adivinhou sua senha. Não foi difícil. Algo sobre aquele seu gato velho, né? E então ela desligou. Fiquei encarando a tela em branco. Incrédula, a mulher que me criou tinha acabado de rir na minha cara depois de tirar meu dinheiro. Não foi só uma traição. Foi um roubo descarado, cometido pelas pessoas em quem eu mais confiava. Ryan segurou minha mão com delicadeza, mas com firmeza. A gente não vai deixar isso barato. E eu também não. Nem paramos para respirar. Assim que a ligação terminou, falei que queria vê-los pessoalmente. Eu precisava olhar na cara deles e perguntar, por quê? Ryan não questionou, apenas assentiu e nos levou até a casa da minha mãe. A viagem pelos subúrbios de San Diego parecia um sonho estranho. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e o céu estava tão azul quanto no dia do casamento, mas eu não sentia nada. Era como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Antes que pudéssemos tocar a campainha, a porta se abriu. Jenna apareceu, vestindo uma regata e calça de yoga, segurando uma caneca de café. Ela me deu um meio sorriso, como se eu tivesse chegado adiantada para o brunch. Ah, Olivia, você voltou. Passei direto por ela. Lá dentro, minha mãe Marcia estava sentada na sala, organizando as fotos do casamento do Liam. Scott, o marido da Jenna, estava com os pés na mesa de centro, tomando café expresso como se fosse um domingo qualquer, como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, anunciei, firme, parada no centro da sala. Marcia olhou para mim com calma. Sobre o dinheiro. Sim, respondi, minha voz jamais cortante. Quero saber quem achou que tinha o direito de entrar na minha conta e tirar $19.000. Jenna deu de ombros e se jogou no sofá. Você devia ter escolhido uma senha melhor, senhor. Viskers, era muito óbvio. Ela riu como se fosse engraçado. Scott deu uma risada abafada. Eu falei para ela não fazer isso, mas ela disse que você não se importaria. Você acha que eu não me importaria? Minha voz começou a subir. Meus punhos se fecharam. Vocês tiraram $19.000 de mim enquanto eu tomava banho. Vocês não perguntaram. Não deram nenhum aviso. Vocês simplesmente pegaram. Marcia se levantou devagar e fechou o álbum de fotos. Olivia, não dramatize. Foi pelo casamento do Liam. Você é solteira. Ganha bem. Liam está começando a vida. As famílias se ajudam. Ajudar significa que eu concordei com isso. Explode. O que vocês fizeram foi roubo. Jenna revirou os olhos. A gente não pediu porque você sempre parece generosa, mas nunca realmente entrega. Estamos cansados de implorar. Scott completou com um sorriso sarcástico. Você ainda tem 9.000 sobrando. A gente nem limpou sua conta. Foi a gota d'água. Minha voz caiu num sussurro gelado. Vocês não roubaram só meu dinheiro, roubaram minha confiança. O silêncio tomou conta da sala. Então o rosto de Marcia se contorceu.
Como você ousa falar comigo desse jeito? Ela gritou. E antes que eu pudesse reagir, ela levantou a mão e me deu um tapa no rosto. O som ecoou pela sala como um trovão. Ryan se levantou num pulo, segurou meu braço e se colocou na minha frente. Chega! Ele rosnou, encarando Marcia. Se tocar nela de novo, vai ter que lidar com a polícia. Fiquei ali, com a bochecha em chamas, o coração disparado e a mente completamente vazia. Aquele tapa não machucou só a pele, ele desfez qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter de que tudo aquilo era apenas um mal-entendido. Não era. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Olhei para os três. Agora não é só roubo, falei, é agressão. E me virei, saindo pela porta sem olhar para trás. Voltamos para o hotel em silêncio. Segurei a mão de Ryan o caminho todo, mas não consegui dizer uma palavra. Minha bochecha ainda ardia, mas a dor mais forte era outra, a certeza fria que se instalava dentro de mim. Aquilo não tinha sido um momento de loucura. Era um padrão que eu me recusava a enxergar. Quando chegamos a Denver naquela noite, eu estava exausta de um jeito que nem o sono podia curar. Não desfiz a mala, não chequei e-mails, fiquei sentada no sofá, encarando o chão, com a mente girando sem parar. Na tarde seguinte, abri o laptop e comecei a puxar os extratos bancários. Disse a mim mesma que era só curiosidade, mas, na verdade, eu precisava de provas. Provas de que não era tudo coisa da minha cabeça, que não foi só uma noite ruim ou uma escolha errada da Jenna ou da Marcia. Eu precisava encarar a verdade que evitava há anos. Imprimi os extratos e comecei a marcar todas as transações financeiras ligadas à minha família. Vermelho para Jenna e Scott, azul para Marcia, amarelo para Liam, linha por linha, mês por mês. Logo, a pilha de papéis na mesa de jantar ficou espessa. Nos últimos 3 anos, eu havia transferido pouco mais de $42. 42 mil dólares, aluguel, mensalidades escolares, consertos de carro, emergências médicas, festas de aniversário, presentes de Natal, vazamentos no telhado, celulares perdidos, adiantamentos até o pagamento. Só desta vez, mas nunca foi só uma vez. Cada vez que eu hesitava, eles me cobriam de culpa como cobertura de bolo. Somos uma família. Olivia, você tem um bom emprego, você não tá passando aperto, nem filhos você tem, não é como se precisasse do dinheiro. E eu acreditei, achei que estava sendo amorosa, solidária, responsável. Mas eu não estava ajudando, eu estava permitindo. Lembro da vez que Jenna me ligou chorando, dizendo que a filha dela, Madison, tinha quebrado o braço e eles não tinham como pagar a conta. Transferi $1, 500 no meio do meu expediente. Depois descobri que o seguro cobria tudo. Jenna usou o dinheiro para dar entrada num iPhone novo pro Scott. Ryan sentou ao meu lado enquanto eu destacava mais uma transação. Você comeu alguma coisa hoje? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não tô com fome. Olha isso, eles estão me usando como um caixa eletrônico, e eu estava cega demais para perceber. Ele pegou uma das páginas da minha mão com cuidado. Você não estava cega, disse, com suavidade, você só estava tentando amar eles. Eu não respondi, nem consegui. Então ele perguntou baixinho. Já pensou em fazer algo? Hesitei. Se fosse um estranho que tivesse roubado 19 mil da minha conta, falei devagar, eu denunciaria. Ele assentiu. Então, por que não agora? Fiquei olhando para as páginas. Minhas mãos apertavam o marca-texto. Por que não? Na manhã seguinte, me sentei em frente ao laptop, encarando o documento que eu tinha intitulado de verdade. Ele continha cada dólar que eu havia dado à minha família nos últimos 3 anos com datas, valores, prints e conversas por mensagem. Parecia mais um relatório criminal do que um histórico familiar. Ryan colocou uma xícara de chá ao meu lado. Você não precisa fazer isso hoje, disse ele, com gentileza. Eu sei, respondi, mas se eu não tomar uma atitude agora, nunca vou tomar. Ele apenas assentiu, em silêncio. Liguei para uma ex-colega que hoje trabalhava em um escritório de advocacia especializado em casos financeiros. Ela me encaminhou para o escritório de crimes financeiros do Colorado, especificamente para uma investigadora chamada Tina Argrove, uma policial temporária da unidade de crimes financeiros familiares. Senhorita Olivia Brooks? Tina perguntou quando cheguei ao escritório, naquela mesma tarde. Ela aparentava estar na casa dos 40 anos.
Era calma e usava óculos discretos que emolduravam olhos atentos e inteligentes. Sim, tenho algo que preciso relatar. Acredito que se enquadra como exploração financeira por parte de familiares. Vamos sentar, disse ela, em um tom sereno. Demorei quase 1 hora para contar tudo. O casamento de Lian, as transferências de $19,000 feitas do meu celular, o tapa, e depois todos os anos de empréstimos não pagos, somados à manipulação carregada de culpa. Tina tomou notas em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas objetivas e diretas. No final, ela perguntou: "Você tem provas?" Ryan abriu a pasta que havíamos levado e a entregou a ela. Extratos bancários, comprovantes de transferências, capturas de tela de mensagens, áudios do confronto na casa de Marcia Green. Tina folheou o material. Sua expressão permaneceu neutra, mas vi seus olhos se estreitarem levemente. Isso não é incomum, ela comentou. O que é raro, é alguém ter coragem de falar. Assenti. Por muito tempo, achei que ficar em silêncio fosse a escolha pacífica, mas não existe paz se só você está sendo ferido. Ela concordou com um aceno. Vamos iniciar uma investigação preliminar. Vamos verificar as transações, obter registros digitais, rastrear os IPS das transferências e entrevistar os envolvidos. Se encontrarmos indícios de acesso não autorizado e intenção comprovada, o caso será encaminhado ao promotor público. Hesitei. Eles podem ser presos? Depende, respondeu Tina. Se a intenção for confirmada e o caso for adiante, sim, mas, de qualquer forma, haverá consequências legais. Quando nos levantamos para sair, Ryan segurou minha mão. Eu estava tremendo um pouco, mas não era de medo. Eu acabava de declarar guerra legal não contra estranhos, mas contra minha própria família. E mesmo assim, não me arrependi. Eu me sentia pronta. Não demorou muito para a notícia se espalhar. A primeira mensagem chegou logo cedo na manhã seguinte, enquanto eu ainda rolava na cama, com os olhos vermelhos por causa da insônia. Era da minha mãe, Marcia. Olivia, o que você está fazendo? Você realmente denunciou isso? Me liga agora. 10 minutos depois, meu celular não parava de vibrar. Mensagem após mensagem de Jenna, Scott, e até mesmo algumas de Liam, embora o tom dele parecesse hesitante, incerto. Mas Jenna e Scott. Suas palavras eram venenosas. Jenna, você ficou maluca? Tá tentando colocar toda a família na cadeia por causa de alguns milhares de dólares? Scott, você é inacreditavelmente egoísta. Está destruindo a vida da Madison. Você não se importa com as crianças. Marcia, eu te criei. E agora você se volta contra a própria família. Você não tem coração. Fiquei olhando para o celular em silêncio. Nenhuma das mensagens trazia a palavra desculpa. Nem um único reconhecimento do que tinham feito. Apenas culpa, raiva, acusações. Ryan entrou na sala com 2 canecas de café. Ele olhou para a tela do meu celular, que acendia sem parar na minha mão. Ainda estão te culpando, né? Assenti com a cabeça. Parece que fui eu quem os traiu. Ele se sentou ao meu lado e gentilmente tirou o celular da minha mão. Você não os traiu, Olivia. Eles é que traíram você. Eles não estão com raiva porque você fez algo errado. Estão com raiva porque, pela primeira vez, você não deixou que te usassem. Isso me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Lembrei de todas as vezes em que hesitei antes de fazer uma transferência, e de como eles sempre distorciam tudo em torno do dinheiro. Família tem que ajudar. Você não está passando necessidade. Então por que é tão egoísta? A gente só pede porque é importante. Mas nunca foi só uma vez. E nunca foi devolvido. Naquela tarde, meu telefone tocou novamente. Por pouco não deixei cair na caixa postal, mas algo me dizia que eu precisava encarar aquilo. Atendi. A voz de Marcia estava ríspida, o tom indignado. Você me decepcionou, Olivia. O que as pessoas vão pensar quando souberem que você está levando a própria família ao tribunal? Você está humilhando seu próprio sangue. Fechei os olhos. Minhas bochechas ainda lembravam o ardor da mão dela. Mãe, você pegou meu dinheiro sem permissão. Você me deu um tapa. E está agindo como se tudo isso fosse normal. Você tem de sobra, ela retrucou. Nem filhos você tem. Aquele dinheiro não significava nada para você. Mantive a voz firme. Ninguém tem o direito de pegar só porque acha que eu posso pagar. Você não pediu, você roubou.
E aquele tapa foi uma agressão. Você está se excluindo da família, ela alertou. Não me culpe quando acabar sozinha. Respirei fundo. Todos fizeram suas escolhas quando passaram do limite. Eu só estou traçando a linha agora. A ligação caiu. 3 dias se passaram num silêncio tenso. Então, numa tarde nublada, com uma chuva leve batendo nas janelas do meu apartamento em Denver, a campainha tocou. Ryan levantou os olhos do laptop. Você está esperando alguém? Balancei a cabeça e fui até a porta. Pelo vidro, vi uma figura familiar parada na varanda, as mãos nos bolsos do casaco, os ombros curvados, os olhos fixos no chão. Liam disse, abrindo a porta lentamente. Oi? Oi, ele respondeu, com uma expressão que misturava culpa e tristeza. Posso entrar só por alguns minutos? Hesitei por um instante. Depois, dei um passo para o lado. Sentamos à mesa de jantar, onde meus documentos financeiros ainda estavam espalhados em pilhas grossas, organizadas por cores. Liam olhou para eles, mas não disse nada de imediato. O ar entre nós parecia denso, carregado. Você está bem? Ele perguntou, com suavidade. Estou me virando, respondi, de forma direta. Você sabe o que está acontecendo, né? Ele assentiu com a cabeça. Sei, agora sei de tudo, só não sabia o que fazer. Por que você está aqui, Liam? Perguntei, cruzando os braços. Ele respirou fundo. Porque preciso te contar a verdade. Eu não sabia que eles iriam pegar seu telefone naquela noite. Nunca pedi que fizessem isso, mas não foi a primeira vez que vi algo assim. Meus olhos se estreitaram. Como assim? Ouvi Jenna e Scott conversando no ano passado sobre como pegar emprestado de você sem te deixar brava. Vi minha mãe fazendo uma lista. Aniversários, feriados, volta às aulas, planejando o que pedir e quando. Ele abaixou os olhos. E eu fiquei quieto. Tinha acabado de começar minha família. Eu estava com medo. Não queria ser afastado. Fiquei paralisado. Não disse nada. Liam levantou o olhar para mim, os olhos marejados. Mas depois que você fez o boletim de ocorrência, minha mãe me pediu para não dizer nada. Ela disse que, se eu fosse chamado ao tribunal, devia falar que não sabia de nada. Ele balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso, Olivia. Não com você, não mais. Lágrimas começaram a turvar minha visão. Você está dizendo que vai testemunhar? Ele assentiu, firme. Vou contar ao tribunal o que sei. Vou dizer que não foi um erro, foi premeditado, e vem acontecendo há anos. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Tem certeza? Você sabe que isso significa que eles vão se virar contra você também. Eu sei, disse Liam, mas se eu tiver que escolher, escolho a verdade, escolho você. A audiência preliminar foi marcada para uma manhã chuvosa de segunda-feira, no Tribunal do Condado de Jefferson. Ryan me levou até lá em silêncio. Sentei no banco do passageiro, segurando uma pasta cheia de impressões, evidências e mágoa. Ao entrarmos no tribunal, meu coração parecia prestes a explodir. Do outro lado do corredor, Jenna e Scott estavam sentados, duros, com roupas casuais e rostos inexpressivos. Nenhum dos dois me olhou. Minha mãe, Marcia, não estava presente. Apresentou uma justificativa formal, alegando problemas de saúde. Uma saída conveniente para evitar encarar o que havia feito. Mas Liam estava lá. Sentou-se ao meu lado, os ombros tensos, mas firmes. Coloquei brevemente a mão em seu joelho. Ele assentiu, respirando fundo e devagar. O juiz entrou. A juíza Nora Higgins, uma mulher de expressão severa, por volta dos 60 anos, com cabelos grisalhos curtos e uma presença que impunha respeito, tomou seu lugar. Quando ela falou, o tribunal silenciou por completo. Hoje ouviremos as evidências preliminares do caso número 8826B. As acusações incluem acesso não autorizado a uma conta bancária pessoal, apropriação indevida de bens e uma acusação de agressão física. Sim, a última parte era sobre o tapa. A promotoria apresentou tudo: o roubo do telefone, as transferências não autorizadas, anos de valores não devolvidos, capturas de tela, áudios, extratos. Depois foi a vez do Liam. Ele caminhou lentamente até o banco das testemunhas. Seu terno estava um pouco amarrotado, mas sua voz saiu firme. No começo, eu não queria acreditar no que estava acontecendo, disse ele, mas eu vi. Minha irmã Olivia estava sendo usada, não ajudada, usada.
Ele relatou ter ouvido Scott e Jenna planejando maneiras de pedir dinheiro sem levantar suspeitas. Contou que nossa mãe mantinha um calendário de pedidos financeiros. Admitiu também que sabia que Jenna tinha adivinhado minha senha anos atrás e que ela se gabava disso mais de uma vez. Então ele olhou diretamente para a juíza e disse algo que nunca esquecerei. Fiquei em silêncio porque estava com medo, mas me cansei de ter medo. Não era só sobre dinheiro. Eles roubaram a confiança dela e nunca pediram desculpas. Só esperavam mais. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. A juíza Higgins o observou por alguns segundos, em silêncio, enquanto sua caneta batia levemente na pasta à sua frente. Ryan apertou minha mão com força. Quando a audiência terminou, fiquei ao lado de Liam no corredor. Você está bem? Perguntei. Ele assentiu. Hoje eu os perdi. Olhei em seus olhos e sussurrei. Não, você ainda me tem. Pela primeira vez na minha vida, eu estou orgulhosa de você. Uma semana depois, voltei ao tribunal do condado de Jefferson para a decisão final. Usei um vestido azul marinho simples e segurei a mão de Ryan durante todo o caminho até as portas do tribunal. Jenna e Scott já estavam lá dentro, com expressões vazias e posturas rígidas. Marcia, mais uma vez, não apareceu. Nenhuma surpresa. A juíza Nora Higgins entrou no tribunal e começou a falar sem demora. O tribunal revisou todas as provas apresentadas, declarou ela, incluindo as transferências bancárias não autorizadas, os registros de mensagens de texto, o testemunho do Sr. Liam Brooks e a gravação de áudio registrada na residência do réu. Ela fez uma breve pausa e acrescentou. Isso inclui a agressão física cometida por Marcia Green durante o confronto. Inspirei fundo. Mesmo com Marcia ausente, o tapa não havia sido esquecido. A justiça tinha uma memória muito melhor do que minha família imaginava. O tribunal considera os réus Jenna Collins e Scott Collins culpados de acesso não autorizado e apropriação indébita de bens pessoais, no total de $19,000. Além disso, reconhecesse o sofrimento emocional e os danos físicos sofridos pela autora. A juíza Higgins ajustou os óculos e continuou. Primeiro, Jenna e Scott Collins são condenados a 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Segundo, estão obrigados a reembolsar a totalidade dos $19,000 à senhorita Olivia Brooks no prazo de 90 dias. Terceiro, concedem-se mais $6,000 por danos morais. Quarto, a senhorita Marcia Green, embora ausente, é considerada responsável pela agressão física e multada em $2,000. Ela também é condenada à realização obrigatória de terapia para controle da raiva e a uma pena de 6 meses de prisão, com suspensão condicional da pena. Ela então fechou o documento à sua frente e concluiu. Quinto, uma ordem de restrição válida por 5 anos é emitida contra os 3 réus. Jenna, Scott e Marcia estavam agora legalmente proibidos de qualquer contato com Olivia Brooks, por qualquer meio. Sexto, todas as custas judiciais deveriam ser integralmente pagas pelos réus. A sala permaneceu em silêncio. O rosto de Jenna ficou pálido como um fantasma. Scott sussurrou algo para o advogado deles, que evitou seu olhar. Fiquei paralisada não de medo, mas pelo peso estranho e silencioso da justiça finalmente sendo feita. Liam tocou meu ombro. Você conseguiu. Ryan se inclinou para mim. Você não protegeu só seu dinheiro, protegeu sua paz. Levantei-me lentamente, com os olhos percorrendo o tribunal uma última vez. Entrei ali me sentindo como a acusada insegura, emocionalmente abalada, dividida. Mas agora, saía de cabeça erguida. Eu havia destruído minha família? Não, eles se destruíram. Eu apenas escolhi não ser mais uma vítima silenciosa. Os degraus do tribunal estavam escorregadios com a chuva quando saímos, mas mal notei. O mundo parecia diferente agora. Não mais suave, não mais fácil, apenas mais claro. Naquela mesma noite, encolhi-me no sofá com um cobertor e uma xícara de chá quente, olhando para meu telefone ainda no silencioso. Não o havia ligado desde o veredito. Mas eventualmente, a curiosidade falou mais alto. Liguei. Dezenas de chamadas perdidas, algumas mensagens de voz. Uma nova mensagem de texto de um número desconhecido. Você acha que venceu? Nós não vamos nos ajoelhar. Não precisei conferir quem era. Apaguei sem pensar 2 vezes. 3 semanas se passaram em silêncio.
Scott perdeu o emprego depois que os registros do tribunal foram sinalizados no sistema de verificação da empresa. As contas conjuntas de Jenna e Scott foram congeladas por ordem judicial. Logo depois, começou o processo de execução hipotecária da casa deles. Recebi uma mensagem do Liam. Só queria que você soubesse. Eles atrasaram 2 parcelas da hipoteca. Pouco depois, a escola de Madison teve que cancelar a matrícula dela por falta de pagamento. Eles estavam desmoronando. Li tudo com calma. Sem satisfação, sem vingança. Apenas a verdade vindo à tona. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de voz de uma mulher que eu não conhecia. Olá, meu nome é Teresa. Li seu relato no fórum. Sustento financeiramente minha filha há 30 anos. Sempre achei que estava sendo uma boa mãe. Mas sua história me ajudou a perceber que eu não estava sendo gentil. Estava sendo controlada. Obrigada. Apertei reproduzir de novo, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. Outras mensagens vieram em seguida. E-mails de desconhecidos mulheres, homens até de um homem que escreveu. Obrigado, Olivia, graças a você. Finalmente parei de mandar $500 por mês para meu irmão desempregado. Ele me chamou de sem coração, mas, pela primeira vez, me sinto livre. Cada mensagem que chegava aliviava um pouco mais o peso que eu havia carregado por tanto tempo. Enquanto isso, Ryan se tornou minha âncora silenciosa. Ele nunca me pressionou a perdoar. Ele nunca tentou curar minha dor. Ele simplesmente ficou. Uma noite, enquanto eu regava o pequeno jardim de ervas na nossa varanda, ele apareceu com 2 taças de vinho tinto e uma caixinha de veludo azul marinho. Ele não disse muita coisa. Pensei em esperar, disse ele, mas então percebi que, se tem uma pessoa ao lado da qual eu quero acordar pelo resto da minha vida, é você. Dentro da caixinha havia um anel simples de platina com um único diamante. Não era chamativo, não era extravagante, era perfeito. Sussurrei, sim. A primavera chegou devagar naquele ano. A neve derreteu e transformou-se em manhãs suaves e floridas. E em um dia assim, sob um dossel de flores de cerejeira no Lago Sevard, caminhei por um caminho branco e simples, ladeado de pétalas, em direção ao homem que nunca saiu do meu lado. Ryan e eu nos casamos em uma cerimônia íntima, sem luzes piscantes, sem uma grande lista de convidados, apenas as pessoas que importavam. Liam, a mãe de Ryan, Ellen, sua irmã Maya e alguns amigos próximos que ficaram ao meu lado quando minha própria família não fez. O sol filtrava-se através das árvores, como se estivesse nos abençoando. Quando Liam se levantou para fazer seu discurso, sua voz tremeu. Certa vez fiquei em silêncio porque tinha medo de perder minha família, mas minha irmã Olivia me ensinou que uma família de verdade não causa medo. Eles não se aproveitam da sua gentileza, eles protegem isso. Ele levantou o copo em minha direção. Tenho orgulho de você e sou honrado em ser seu irmão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não de dor, e sim de cura. Olhei ao redor e percebi algo importante. Eu não tinha perdido uma família. Eu simplesmente deixei de lado aqueles que nunca me amaram de verdade e abri espaço para aqueles que me amaram. Quando voltamos para casa naquela noite, fiquei perto da janela, tomando chá e olhando para nossa foto de casamento. O sorriso de Ryan no quadro parecia a mais suave promessa, e em meus próprios olhos, vi algo que não reconhecia há muito tempo: paz. Mais tarde, naquele mês, publiquei meu primeiro artigo para uma revista de psicologia comunitária. O título era Eu estabeleci limites e não me arrependo disso. Em poucos dias, milhares de pessoas leram, alguns comentaram, outros enviaram e-mails, muitos choraram, e uma mesma linha foi repetida várias vezes. Obrigada, graças a você, eu finalmente disse não. Eu não estava escrevendo para envergonhar ninguém, eu estava escrevendo para pessoas como eu, pessoas que confundiam amor com sacrifício, que foram criadas para acreditar que lealdade significava ficar em silêncio enquanto estavam quebradas. Eu era chamada de fria, egoísta e até mesmo insensível, não por estranhos, mas pelas pessoas a quem eu um dia daria meu último dólar. E agora, finalmente, eu entendi. Gentileza é não deixar que as pessoas te machuquem. Amor não é servidão financeira, e família não é desculpa para abuso. Eu não destruí nada, eu simplesmente tracei o limite. E quando finalmente deixei de lado aqueles que só valorizavam o que eu dava, a vida me levou a pessoas que valorizavam quem eu era. Ryan, Liam, Ellen e Maya,
Os estranhos que me enviaram mensagens, os leitores que se viram em minhas palavras, aquela garotinha dentro de mim, antes desesperada por aprovação, finalmente se tornou uma mulher que entendeu seu valor. E hoje, se alguém me perguntar o que ganhei com tudo isso, sorrirei e direi: eu não apenas sobrevivi, eu recuperei meu nome e escolhi a paz sem pedir desculpas. Se esta história tocou seu coração ou lhe lembrou de algo pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar seus pensamentos nos comentários e se inscrever para receber mais histórias reais e poderosas toda semana. Seu apoio nos ajuda a trazer mais vozes como a de Olivia para